Olá, meu irmão, que bom que você chegou até aqui. Você está prestes a ouvir uma palavra abençoada e poderosa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, que isso é muito importante. E também compartilhe com mais gente, para que você também seja um abençoador. Vamos nessa? Amém, igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quase não chego, mas Deus é bom demais para não perder um culto como esse. Glória a Deus por aquilo que o Senhor já começou fazendo em meio aos louvores, em meio a essa adoração. Creio que é só o começo daquilo que Ele tem preparado para essa noite, amém? Quero te convidar para a gente já ir direto à palavra. Abre comigo a sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 20. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, iremos ler aqui a partir do versículo 1, mas você pode deixar ele aberto. Deus é bom demais. Amém? Você já encontrou? Glória a Deus. Está só no rebote do telão, misericórdia. Vamos lá, já está no telão. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de quando eu andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente, e antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte, e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos a sua vida, e o livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Amém? Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por uma noite como essa. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor tem uma palavra de encontro ao nosso coração. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso coração possa estar aberto, a nossa mente possa estar aberta para Sua palavra frutificar em nós. Queremos sair daqui cheios, queremos sair daqui transformados. Podemos sim, Deus, nos arrepiar, nos emocionar, mas o desejo do nosso coração é sair daqui transformados por aquilo que só a Sua palavra pode fazer. Vem, Deus, essa noite, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Então aqui nós temos um grande rei de Israel chamado Ezequias, um homem que de fato fez essa oração ousada, né, diante do Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te do teu servo. Que servo? Um simples servo? Não, mas um servo que andou com fidelidade, um servo que foi íntegro, como diz aqui as Escrituras, um homem que fez aquilo que era reto diante dos seus olhos. Lembra de mim, Senhor. Foi a oração de Ezequias. Ezequias era um homem que ele estava enfermo, ele estava doente, ele estava nas últimas. E ali, certo dia, no pátio, vem entrando um profeta Isaías. Com certeza você conhece esse homem. Ele chegando, eu acredito que Isaías olhou e falou: a minha vitória chegou, é hoje que vai chegar o eis que te digo, varão valoroso. Chegou a hora do seu nome virar, da sua história mudar. Só que o profeta Isaías chega e diz: assim diz o Senhor, chegou a hora de você morrer. Você não vai suportar. Você precisa colocar a sua casa em ordem, Ezequias, porque você não vai viver. Você não vai resistir. Deu ruim para Ezequias, irmãos. Deu ruim. Foi isso que ele ouve ali do profeta. Em resumo, Isaías entra ali diante de Ezequias, a presença dele, apenas para dizer: põe a sua casa em ordem, porque já era. Para você já era, deu ruim.
Essa doença para você, ela veio para matar. Mas como vai dizer as Escrituras, Ezequias faz uma oração muito justa e verdadeira. Ele se vira para a parede e de uma forma muito honesta diante do Senhor, ele se quebranta. E a Bíblia, como nós lemos, diz que o Senhor entrega a Ezequias mais 15 anos de vida. A partir dessa fé, a partir dessa decisão que Ezequias teve, a partir da resposta do profeta, o Senhor estende a Ezequias mais 15 anos de vida. E Deus diz para Ezequias: Ezequias, eu vou te matar, mas somente daqui a 15 anos. Você tem 15 anos, mas a mensagem continua sendo a mesma. Qual mensagem? Coloque a sua casa em ordem, arrume as coisas. Hoje eu estou acrescentando 15 anos, mas você precisa arrumar as coisas. E veja a base, veja, igreja, que aqui não significa arrumar a casa porque a cama dele estava bagunçada, ou porque o sofá estava torto, ou a roupa estava no chão, ou a toalha molhada em cima da cama. Não era isso. Ele precisava de fato arrumar a casa, a sua família, as suas coisas interiores. Deus estava dizendo: a sua família, a sua vida está uma bagunça, Ezequias. Você vai morrer, mas arrume as coisas. Arrume as coisas, não fique vivendo dessa forma. Você, como um cabeça da sua casa, você precisa colocar as coisas no lugar, Ezequias. Não dá para ficar vivendo em meio a essa bagunça. A sua vida está tão desorganizada, a sua vida está uma bagunça. Você precisa se ajustar, você precisa se consertar, porque é certo, você vai morrer. Ezequias, talvez ele estava vivendo não aquilo que o Senhor queria para ele, mas aquilo que ele achava que devia ser vivido. Ezequias, talvez ele estava fazendo aquilo que ele achava certo, e não de fato aquilo que o Senhor entendia como certo para ele. Quantas vezes nós vivemos assim? Achamos que estamos vivendo a vontade de Deus, mas nem conhecemos a palavra de Deus. Achamos que estamos fazendo coisa certa, mas muitas vezes não conhecemos a verdade. Não sabemos o que de fato é certo. E o Senhor está ali trazendo a memória de Ezequias: arrume as coisas a essa bagunça que você está vivendo. Não fique dessa forma. Arrume a sua casa, arrume a sua família, o seu ministério. Às vezes Deus já começou a falar com você aqui essa noite, irmão. Quanta coisa está bagunçada. Porque para a gente chegar no culto, todo mundo vem arrumadinho, todo mundo vem cheiroso, todo mundo vem com glória guardado no bolso para soltar. Mas nós sabemos a bagunça que nós estamos vivendo. Nós sabemos quantos problemas estamos vivendo. Quantos de nós talvez acha que é certo fazer muitas coisas, mas o Senhor está falando: o certo é fazer do meu jeito e não do jeito que você acha. O correto, o que me agrada, não é fazer com a sua intenção boa, mas é do jeito que eu estabeleci que precisa ser feito. A casa arrumada não é segundo a sua ótica, mas é aquilo que eu estabeleci para você como família viver. É aquilo que eu estabeleci para você como casa, como filho, como marido, como esposa viver. Não, pastor, mas meu casamento é super funcional. Lá em casa a gente conseguiu se acertar, e lá ela acaba fazendo as minhas funções e eu faço as delas, e nós somos felizes. Não importa que sua casa está tudo bem, não está vivendo aquilo que Deus chamou vocês para viver. Não estão fazendo aquilo que o Senhor tem como propósito para vocês. E aqui Deus está dizendo para Ezequias: Ezequias, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida. Mas está uma zona as coisas, está tudo muito bagunçado, está tudo muito bagunçado. E cabe a primeira reflexão, irmãos, vamos lá, responda para você. Aonde que você tem gasto o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção? Talvez, se você não conseguir responder agora, grave esse tripé e você responda depois, mais tarde, na sua casa. Aonde você tem gasto o seu dinheiro, a sua atenção e o seu tempo? Com o que você tem gasto? Porque com certeza ali vai mostrar onde está a sua prioridade. Aonde você gasta o seu tempo, com o que você gasta o seu dinheiro e com o que você tem dado atenção, são respostas que vão mostrar onde você tem colocado o seu coração. São respostas que vão demonstrar aonde estão as suas prioridades de vida. Talvez você fazendo uma análise dessa, você vai ver que
o seu carro é mais prioridade do que a sua esposa. Talvez você fazendo uma análise como essa, você vai ver que o dinheiro para você vem muito à frente do seu compromisso com o Senhor. Talvez você fazendo uma análise como essa, você vai ver que o seu ministério está vindo muito à frente da sua família, dos seus filhos. Você está priorizando ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, está deixando de ser um grande pai para suas filhas, para os seus filhos. E veja que Isaías está dizendo para o rei Ezequias: você precisa arrumar as coisas, mano. Você precisa arrumar, porque você vai morrer. E isso é uma certeza que cada um de nós aqui temos, irmãos. Cada um de nós aqui temos essa certeza. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que iremos morrer. E a mensagem foi: arrume a sua casa, organize as coisas. Será que a sua casa está uma desordem? Será que as suas prioridades hoje estão equivocadas? Talvez você, alguém que está me ouvindo, está atrás de coisas que têm preço e está deixando de lado coisas que de fato têm valor. Você está mais preocupado com as coisas que têm preço do que com as coisas que têm valor. Como está a sua vida? O que você está fazendo, Ezequias? O que você está fazendo? O dinheiro, irmão, o dinheiro é do diabo? Sim ou não? Se você acha que é, irmão, dá para mim, eu consagro e vira de Deus, irmão. O dinheiro não é do diabo não, irmão. Dinheiro é de Deus. Trabalho é de Deus ou é do diabo? Trabalho é de Deus, irmão. Você fez um pacto com o diabo para trabalhar? Não, irmão, é uma bênção. Se fez amarrado, sai daquele lugar. Mas se não, o trabalho é um lugar abençoado. Faculdade é um lugar de Satanás? Não, é um lugar precioso para você aprender e fluir, derramar tudo aquilo que você absorve ali. Mas nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes as nossas prioridades estão em coisas e estamos esquecendo o valor da nossa família. Estamos esquecendo o valor do nosso relacionamento com Deus. Estamos esquecendo do valor que custa. Quanto custa um legado de um filho ou uma filha aprender não somente com pais dizendo, mas com pais mostrando o caminho do Senhor? Filhos que crescem olhando e dizendo assim: eu não vou na igreja porque tem que ir, mas porque era uma bênção. Meus pais iam na igreja, meus pais me levavam e era gostoso, era prazeroso. Quanto custa isso? Quanto vale isso, irmãos? Um compromisso que é passado de pai para filho, um legado, uma história que é construída. Muito cuidado, base, porque muitas vezes nós corremos atrás de coisas que têm preço e esquecemos das coisas que têm valor, das coisas que realmente são importantes. Como está a sua casa, meus irmãos? Essa é a pergunta da noite. Essa é a pergunta dessa noite: como está a sua casa? Será que ela está precisando de uma organização? Escute, às vezes você tem uma família super forte, mas glória a Deus por isso, porque uma família forte vai sustentar um ministério, mas um ministério forte não sustenta uma família. Não sustenta, irmão. Não adianta ser top dentro da organização, dentro das quatro paredes da igreja, e a casa está uma bagunça. Não ache que uma coisa vai suprir outra. A casa estando difícil, as coisas estando complicadas dentro de casa, não ache que você vai conseguir substituir se envolvendo na obra do Senhor. Agora não, minha casa está uma bênção. Você estando uma bênção em casa, pode vir o que vier na rua, pode se levantar o que for, porque você tem uma base dentro de casa. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos. Pode estar tudo dando ruim, mas aqui na minha casa a gente está avançando, a gente vai para cima, nada vai nos parar. Mas muitas vezes a gente quer fazer o contrário. Não, vou ter um ministério forte achando que vai carregar uma família, e não carrega a família, irmãos. Deus está dizendo, base, escute isso: certamente vocês morrerão. Organize a sua casa, organize a sua vida, viva intensamente. Chegue no final da vida e diga: valeu a pena cada segundo que eu vivi, valeu a pena cada centavo que eu investi, valeu a pena cada fôlego de vida, cada sorriso, cada abraço que eu dei, valeu a pena ter vivido. Que você possa viver intensamente cada momento, irmão.
Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo de você sorrir, existe um tempo de você chorar. Existe o tempo de você orar, existe o tempo de você passear, existe o tempo de você se divertir, de trabalhar, existe o tempo de você se envolver, de chorar, de participar. Enfim, existe um tempo para cada coisa. Mas em cada fase dessas coisas, que você de fato viva a fase que você está vivendo. Na hora do luto, viva o luto. Na hora da alegria, viva a alegria. Na hora do prazer, viva o prazer. Na hora da diversão, viva a diversão. Na hora do compromisso, viva o compromisso. Como a maioria dos irmãos sabem, essa semana terminou o culto de domingo, peguei a Carol, peguei as crianças, pegamos as malas. Domingo de manhã a gente foi ter um tempo junto, partimos para a praia, foi uma bênção, irmãos. Foi gostoso demais. Que tempo maravilhoso em família que nós vivemos. Que tempo gostoso, várias risadas, memórias foram construídas ali nesse tempo, nesses dias. Comemos diversas delícias, foi demais. Mas eu confesso para vocês que por muitas vezes eu fiquei pensando em coisas da igreja. Muitas vezes eu me peguei falando com diversos irmãos, resolvendo vários BOs. Num determinado momento ali eu senti de Deus dizendo: Avelar, para com isso, mano. Viva aquilo que eu te trouxe para viver. Aproveite aquilo que você está aqui desfrutando. Não fique preocupado com as coisas de lá. Pare de se pensar. Pare de pensar em uma coisa quando você está em outro lugar. E nós somos muito tentados a fazer isso. Às vezes a gente está em um lugar pensando em outra coisa. A gente está fazendo uma coisa já pensando no próximo passo. E a gente não consegue desfrutar das coisas. A gente não consegue aproveitar as coisas. Às vezes você está aqui assim, você não está nem entendendo direito o que eu estou falando. Você está pensando no BO que você tem para resolver quando sair daqui. Você está pensando que amanhã é sexta-feira e tem isso, aquilo para fazer, e você não está conseguindo desfrutar aquilo que Deus está fazendo essa noite. Uma palavra que eu creio libertadora para mim e para você essa noite, que existe uma organização para nós. E a palavra de Deus é: vocês vão morrer. Ezequias, você vai morrer. Mas organize a sua casa. Alinhe as coisas. Eu e a Carol, irmãos, nós não somos muito o casal da mídias, sabe? Aquele casal que vai postar tudo, tá? Não somos esse casal muito da foto. A gente não é. A gente prefere guardar muito os momentos no nosso coração. Às vezes é ruim, porque a gente quer postar alguma coisa, a gente não tem foto, a gente não grava na câmera do celular. Mas a gente vive muito e guarda muito as coisas no nosso coração. E a gente se irrita muito quando a gente está junto. Em determinado momento ali, um pega o celular. Isso já dá um desconforto na mão. Porque parece que o ambiente não está satisfatório. Precisa entrar algo além. Precisa haver uma rede social, uma notificação. Quando o celular entra pra gente, fica desconfortável. Às vezes a gente está junto, a gente tira o celular. Vamos parar de mexer. A gente tenta ao máximo isso. Porque senão incomoda. E abrindo meu coração para vocês, quer ver um negócio me tirar do sério, irmão? É a gente sai para bater papo, conversar com alguém. Aí o cara assim, ó, no meio da conversa levanta o celular. Ou agora é relógio, né? Aí o cara fica aqui ó, olhando as notificações. Tipo, o cara tá ali, mas já tá pensando em outra coisa. Ele já está respondendo outra coisa. Ele já está fazendo outra coisa. Tipo, ele não consegue aproveitar o momento. Ele não consegue desfrutar daquilo que ele está vivendo. Talvez você é alguém assim, irmão. Você é alguém tão acelerado que as coisas estão passando e você não está vivendo. Você não está conseguindo viver. A vida está passando. O ano voou. Já estamos daqui a pouco entrando em dezembro, irmãos. Daqui a pouco você vai ver uma árvore de Natal aqui. O ano voou. E às vezes você é alguém que não está vendo o tempo passar. Não está conseguindo absorver as coisas. Talvez você é alguém que não consegue aproveitar os momentos. Você não consegue viver os momentos. Mistura tudo e acaba não vivendo nada. Se envolve em tanta coisa, mas não desfruta de nada. Aí a vida fica uma bagunça. Aí é o Senhor dizendo: organize as coisas. Não fale que eu não sou um Deus que apresenta oportunidades para você. Valorize aquilo que eu faço. Viva aquilo que eu presenteei você. Aproveite os momentos.
Como eu disse, eu e a Carol não somos esse casal. Dificilmente você vai ver postagem nossa. Nós gostamos de viver momentos. Talvez se olhar o nosso feed você não vai encontrar muita coisa, mas se você se sentar à mesa com a gente, você vai ver o quanto conteúdo gostoso a gente vai trocar ideia. Mas não tem problema, você também que gosta de postar. Eu, por um lado, a gente sempre teve esse... Nós estamos vivendo, pegar celular para ficar postando, eu nem gosto muito disso. E sempre vai ter aqueles também, né, irmão, que vê uma postagem, vê um negócio ou outro e já fica... pastor na praia, de vez de estar orando. Pastor no futevôlei, de vez de estar jejuando pela minha causa. Comendo peixinho na areia. Chato. Invejoso. Para com esses pensamentos de dar lugar para o diabo, irmão. Para com essas coisas, irmão. Tem uns crentes que gostam de dar a boca para o inimigo usar. Tem uns crentes que gostam. Sabe? Oxi, mas na semana o pastor está lá. Cadê ele que não está me dando atenção aqui na igreja? Cadê ele que não está fazendo as coisas? Irmão, você acha que eu estava lá orando por você? Não estava, irmão. Não estava, nem lembrei de você. Mas estava ali desfrutando a minha família, irmão. Um tempo que Deus tinha preparado. Um tempo que Deus estava fazendo, sabe? Desfrutando ali toda aquela natureza, desfrutando o caminho, contemplando as bênçãos do Senhor, a beleza do passeio. Foi um tempo maravilhoso, irmãos. Foi um tempo maravilhoso. Irmãos, foi uma delícia, algo surpreendente, tanto na ida quanto na volta. Para aqueles que me conhecem, eu sou um cara meio doido assim com viagem. É 10 horas de viagem, eu falo com a Carol e com as crianças, falo o seguinte: vai no banheiro agora, já come o que tem que comer, que é um tiro, só paro lá. Irmão, dessa vez a gente foi parando, parava para comer, dava risada, atrasava, mas ninguém estava com pressa. Para voltar agora deu um pouco de ansiedade para chegar logo, mas Deus foi bom demais, deu tempo de aqui estarmos. E isso é maravilhoso, irmãos, porque é você aproveitar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aproveitar os momentos, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem permitido viver. A gente contemplou muitos lugares, louvamos a Deus indo no carro, as crianças cantando. Irmão, a gente não canta aqui, mas no Senhor a gente é tipo The Voice, irmão. Canta muito, no carro a gente canta muito, irmão. Na sala de casa a gente canta muito. Mas foi uma delícia. Foi uma delícia viver isso, sem agonia, sem pressa, sem ansiedade para chegar, para fazer logo, mas desfrutando os momentos. Quando a gente foi, eu senti de Deus de fazer diferente essa viagem, aproveitar mais. E sabe por quê, irmão? Porque a palavra é: certamente você morrerá um dia. Certamente você morrerá. Para que essa pressa? Para que essa ansiedade? Para que essa preocupação toda? Tenha a sua casa em ordem. Tenha a sua casa em ordem, base. É isso que o Senhor está dizendo para nós essa noite. Contemplem aquilo que eu te dei. Aproveitem aquilo que eu proporcionei para você. Quantas oportunidades e convites, irmão, você tem recebido de pessoas, familiares, amigos, e devido à correria do seu dia a dia, você tem declinado todos. Quantos, irmãos? Saiba que morrerás um dia, base. Saiba que um dia acabará tudo isso. E um dia você o que mais terá é vontade de tomar um café com a sua mãe que se foi. Um dia o que você mais vai almejar é comer aquele misto com o seu pai, depois que ele partir. É ouvir aquelas histórias, aquelas piadas sem graça do seu avô, da sua avó, depois que ele já se foi. Que possamos aproveitar o hoje, irmãos. Aproveitar o dia que o Senhor nos deu. Porque certamente morreremos, base. E isso precisa entrar no seu coração. Deus está dizendo para Ezequias: Ezequias, viva de uma forma intensa. Organize sua casa. Mano, você é um cara justo, não é? Você é um cara fiel. A sua oração diz que você foi reto. Mas está uma bagunça as coisas aí, mano. Está uma bagunça. Estou te dando 15 anos para você cuidar da tua família. Cuide dos teus filhos. Cuide do jardim que eu, Senhor, te dei. Quantos de nós aqui não temos esse jardim, irmão? Como você tem cuidado do seu jardim?
como você tem cuidado dos presentes que Deus te deu, como você tem cuidado da vida que o Senhor tem te dado. Ezequias era um homem justo, reto, fiel diante de Deus, mas estava com a casa bagunçada, semelhante a muitas pessoas que não têm um exemplo de família, mas muitos estão em púlpitos, querendo abençoar famílias, quando a dele está uma nhaca, quando a dele está uma sujeira. Tem gente que não vive o evangelho no secreto, mas você vê por aí quantas pessoas querendo viver um ministério público, mas não tem um relacionamento no secreto. Inverteu as coisas todas, inverteu tudo, virou uma bagunça. Jesus se preparou 30 anos para fluir em 3. Hoje em dia você vê a galera se preparando em 3 e já querendo fluir 30, já querendo, tá tudo bagunçado, tá tudo instantâneo, tá tudo de qualquer jeito. E a palavra essa noite, igreja, é: conserte a sua casa, arrume a sua vida. Sabe, é o Senhor nos dizendo essa noite: eu não quero vocês uma bênção para aqueles de fora, eu não quero vocês uma bênção para os que estão de forma exteriores na sua vida, mas eu quero você sendo uma bênção para os da sua casa, Ezequias. Eu quero você uma bênção para os seus. Eu não quero que o seu vizinho, o seu chefe ou o seu pastor diga que você foi uma bênção. Eu quero que a sua esposa, os seus filhos, os seus pais digam que você foi uma bênção. Arrume a sua casa. E entenda, irmãos, que o fato de arrumarmos a nossa casa não é um convite para abandonarmos o ministério, não é um convite para não vivermos um ministério público. Que possamos ser, igreja, alguém comprometido lá em casa, mas também aqui dentro. Alguém zeloso nas coisas de fora, nas coisas do íntimo, do secreto, mas também com as coisas do Senhor. Alguém útil dentro de casa, mas também dentro da igreja, dentro do ministério, dentro daquilo que o Senhor te chama. Mas não inverta a ordem. Primeiro, seja uma bênção na sua casa. Primeiro, resolva as coisas na sua casa, Ezequias. Depois, fora. Depois as coisas vão fluir fora. E por que tem que acontecer fora, pastor? Porque não é só arrumar as coisas na minha casa e tá de boa. Porque aqui, irmãos, é em um lugar como esse que nós plantamos nos nossos filhos um compromisso e um comprometimento com a obra de Deus. É vivendo igreja que nós mostramos a importância para os nossos filhos de um dia eles serem igreja. É participando, vivendo em comunidade, mostrar a eles o quão prazeroso é servir e viver na casa do Senhor. Isso é um momento de plantio dos pais, mostrando dia após dia. Irmão, vou falar para vocês, o hotel que eu estava lá era top. Antes de eu fechar ele, a gente ia fazer um outro, eu estava conversando com a Carol. A gente ia para um outro, e eu ligando ali para a mulher disse, eu falei, eu quero de segunda, quinta-feira eu vou só almoçar e já tenho que sair, porque eu tenho um compromisso. A mulher ali, ela já falou, não, mas aqui é assim, você contrata 4 e você ganha 1. Falei, aparta-te de mim, Satanás. Que isso? Que isso? Nem fui ainda. Falar para vocês, não fui para lá. Falei, nem saí de casa ainda, já está me tentando. Já está me tentando, vamos ver outro. E a gente foi para esse lugar agora. E hoje, irmãos, não sei como estava aqui, mó lua lá, top. A mulher do Airbnb ligou para Carol, chamou ela, falou, viu, vamos fazer um bem bolado aí para vocês ficarem, porque não vai usar amanhã. Amanhã está livre para vocês, o quarto está tranquilo, aproveitem aí mais um dia, vamos ver alguma coisa aqui, mas podem ficar porque não tem nada usando. Irmãos, todos os dias, cada um de nós precisamos tomar posicionamentos diante das propostas da vida. Cada um de nós recebemos convites. Eu poderia dizer, a minha carne queria dizer, quer saber? Estou todo dia na igreja, mano. Estou em todos os cultos, trabalho, mano, demais. É 3 trampos, mó correria a minha vida. Tem semana que é tão agitada que eu não consigo parar. Mas que não só eu, porque isso eu tenho latente no meu coração, mas que nós possamos nos lembrar, existe dia de alegria
E existe dia de compromisso. Existe dia de se divertir, mas existe dias de um comprometimento, de um posicionamento. E hoje era esse dia. E todos lá em casa, irmãos, foi super de boa. Super de boa, ninguém, não teve estresse, sabe? A gente, vamos voltar que nós vamos ir pro culto. E as malas tá tudo aí no carro ainda. E vamos ir direto pro culto, sem estresse, sem cara feia. Porque todo mundo entendeu, irmão. Sabe? Não tinha problema, porque quem vive de um propósito, irmão, não é levado por qualquer proposta. Não é levado por qualquer convite. Não é levado por qualquer oferta que aparece, por qualquer oportunidade. Quem tem um propósito com o Senhor, não é levado por qualquer convite. Entenda isso. Como eu disse no domingo, irmão, eu não escolho a Deus por eu não ter nada sendo oferecido do lado de fora. Não, irmão, eu escolho o Senhor por saber quem Ele é. Por ter prazer em viver do lado de dentro. Não é porque lá fora tem algo que não me atraiu. A minha carne, irmão, sempre vai querer o lazer. A minha carne sempre vai querer a diversão. A minha carne sempre vai olhar, como o Ney ministrou aqui no louvor hoje. Minha carne sempre vai querer se divertir. E se eu não falar, não, é mais do Senhor, é menos de mim. Porque se não for menos de mim, eu não quero ter compromisso. Eu não quero ter dor de cabeça. Eu não quero ficar resolvendo problemas. Eu não quero ficar me envolvendo em algo. Eu já tenho tantos problemas. Mas é propósito, irmão. E cada um aqui tem um propósito do Senhor. Cada um aqui foi chamado para algo do Senhor. Mas são momentos como esses que hoje eu vivi. Mas talvez você está vivendo. Que você tem a oportunidade de mostrar ao Senhor que você não é guiado por ofertas, que você não é guiado por convites, mas que você é guiado pela palavra do Senhor, pelo propósito que o Senhor tem na sua vida. Pode vir convites que forem, pode vir propostas que forem, mas você não é levado. Às vezes você pode me falar, pastor, você foi mó radical, mano, era um dia só. Pegava nada, não, irmão, não era um dia. Eu já vivi 4 lá. Na verdade, era um dia a menos que eu estaria longe do culto do Senhor. Eu não estava ganhando um dia, mas eu estava perdendo um culto maravilhoso que é essa noite, irmãos. E essa noite o Senhor me acordou, era umas 3 horas da manhã, eu perdi o sono e eu comecei a escrever. E eu sabia a noite que a gente ia viver aqui, estamos vivendo do Senhor. Então não era um dia de praia que eu estava para ganhar, mas era um culto que eu estava para perder. E para isso cabe um posicionamento, como eu disse no início. Muita gente só tem os olhos naquilo que tem preço e deixa de lado as coisas que têm valor. Os meus filhos hoje entenderam quão prazeroso é estar na casa do Senhor. Como foi gostoso, largarmos tudo, foi bênção, foi top, gostou, da hora. Agora vamos para a igreja, vamos junto, vamos adorando, vamos servindo. E são sementes que um dia são plantadas, que um dia serão colhidas nos filhos, nos meus netos. Que para a glória de Deus eu creio dessa forma. Que você possa entender que as coisas que têm valor, irmão, são muito mais interessantes do que aquilo que tem preço, do que aquilo que é convidado. Voltamos, irmãos, agradecendo a Deus. Deus, obrigado pela viagem. Deus, obrigado por essa semana maravilhosa. E mostrei um compromisso e um comprometimento que precisa haver na casa do Senhor. Mas papai, você não é o pastor? Não é só os meninos lá fazer, não. Eu sou um servo do Senhor também. Eu estou indo lá adorar o Senhor. Não é um lugar que eu estou indo, sabe? Sou o cara que fica sentado, o cara que está na ponta da pirâmide. Não é isso. Eu sou aquele que mais serve, aquele que mais se doa, aquele que mais busca, aquele que mais se entrega. Se não sou, busco ser e tento ser todos os dias. E eu falei para ele, o fato do papai ser o pastor não significa que eu sou o cara que vai ficar de boa. Eu sou o cara que mais tem que se comprometer, filho. Que você possa entender isso. Um compromisso, um comprometimento com as coisas que você entende que é o seu propósito. Às vezes ele brinca lá em casa. As brincadeiras do meu filho às vezes é: vou brincar de pregar, vou brincar de igreja. Glória a Deus, não sei o que Deus tem para a vida dele.
O que depender de mim, eu vou orientar nos caminhos do Senhor. Eu vou guiar pelos caminhos do Senhor. Mas eu não entendo, irmãos, que igreja é empresa onde o dia que eu partir, meu filho tem que assumir. E não, isso daí não existe na igreja do Senhor. Mas que ele viva o propósito dele, aonde Deus o chamar. Que ele venha, ele e a Sofia, viver a verdade do Senhor. E que eles sempre possam olhar para um pai, para uma mãe que tinha um compromisso com a casa do Senhor. Um compromisso com a obra do Senhor. Hoje eles viram que o mesmo Deus que nos deu uma viagem maravilhosa, não poderíamos usar essa bênção, não poderíamos usar essa dádiva que foi essa semana, como uma desculpa para deixarmos de honrarmos um compromisso com eles. Não poderíamos. Da mesma forma que sabemos, irmãos, que o fato de nós pedirmos perdão ao Senhor Jesus todos os dias, se nos arrependermos de forma sincera e honesta, existe perdão para nós. Isso não é um convite para vivermos em pecado. Não é. Da mesma forma que as bênçãos que o Senhor nos dá, não é uma desculpa para falarmos, então eu vou deixar de fazer, então eu vou deixar de ir. Sabe aquele famoso cara, Deus me dá um sítio, Deus me dá um sítio, o cara dá um sítio, o cara começa a ir de domingo para o sítio. O cara começa, mas é porque Deus deu, agora eu tenho que usar, agora eu tenho que valorizar. As bênçãos que Deus nos proporciona, irmão, não são convites para quebrarmos a nossa fidelidade com Ele. Não são. Entenda isso. Escute, igreja, é muito perigoso você estar aqui em nosso meio, sabia? É muito perigoso, irmãos. Como assim, pastor? Como eu disse no domingo. Aqui nós não temos e não teremos nenhum xerifão. Aqui de fato é um lugar, irmãos, aonde o Senhor encontra os de verdade. Mas em meio a muitos de verdade, vai se revelar também aqueles que são de mentira. Porque no mesmo ambiente que você consegue ver o azul, você vai ver o vermelho. Aonde você vê o certo, você também acaba expondo o errado. Aqui é um lugar, irmão, onde revela de fato aqueles que seguem a Jesus, não por pressão, não por medo, mas por amor, por devoção ao Senhor. Porque entenderam que o Evangelho não é por obrigação, ou por aquilo que eu vou receber de Deus, não, mas é por quem Ele é para mim, é por quem Cristo é e representa para nós. Então se torna um lugar perigoso, porque aqui você não faz porque te cobram, mas você só vai fazer se você entendeu. Aqui você não oferta porque mandam, mas você oferta se você entender. Você precisa entender. Você não vem no culto porque senão a galera vai ficar de cara feia, vão me deixar de banco, não. Mas você vem porque você entendeu. Então se torna um lugar perigoso, porque são atitudes como essas, irmãos, que revela o nosso amor e o nosso compromisso com o Senhor. Cada um de nós recebemos diversas propostas e glória a Deus por isso. Cada um de nós trabalhamos, temos uma agenda agitada e glória a Deus por isso. Mas em meio a tudo isso nós precisamos saber, Deus manda bastante trabalho. Quem não gosta de ter bastante cliente, bastante negócio? Só eu, irmão? Só eu? Aleluia, Jesus. Eu e 3. Aleluia, manda só para nós então, Senhor. Todo mundo gosta, irmão. Mas que o fato de vir muitos clientes, o fato de vir muita provisão, não seja uma desculpa para dizer, estou cansado, agora eu não consigo subir e adorar o Senhor. Nossa, foi muito cansativo essa semana, hoje eu não consigo adorar o Senhor. É como se estivéssemos dizendo, Deus, tira os clientes que daí eu estarei na igreja. Deus, para de me abençoar que eu vou estar na igreja. Deus, me coloca na pindaíba que você vai ver o crente que eu vou ser. É isso que nós estamos dizendo. Quando as coisas começam a acontecer e a gente não mostra quem somos, que você não seja guiado pelas ofertas, que você não seja guiado pela atmosfera, pelo cenário, mas que você seja guiado pelo um propósito que o Senhor tem para a sua vida, por aquilo que Deus te chama. Como eu disse diversas vezes, contribuir quando a gente está sobrando é muito fácil, irmão, mas e quando nós não temos? Porque é diante de um momento de dificuldade que vai revelar nossa fidelidade no Senhor. Vir na igreja quando não tem nada para fazer, aí é mais fácil, né, irmão? Agora, e quando você tem oportunidade para fazer diversas outras coisas, mas você escolhe estar perto do Senhor, isso vai revelar o seu compromisso e o seu comprometimento.
porque a sua adoração, ela não é guiada por coisas, por ambientes, pelas oportunidades, por convites. A nossa adoração não pode ser guiada pela nossa condição financeira, mas com um verdadeiro entendimento do que nós estamos fazendo aqui, adorando e glorificando o nome do Senhor. Esse é o desejo do meu coração e precisa ser o desejo do seu. Senhor, eu estou indo adorar e glorificar o teu nome. E veja, irmãos, eu não estou aqui dizendo para você entrar em um ativismo religioso, não, irmãos, jamais. Aqui não queremos que você viva na igreja, aqui nós queremos que você seja a igreja. Você não precisa viver aqui, irmão, mas seja a igreja. Aonde você estiver, seja a igreja do Senhor. Mas claro, entenda que existe um compromisso, um comprometimento esperado com o cristão. Existe, irmãos. Sem ativismo religioso, não temos e nunca teremos aqui diversos cultos na semana. Não é a proposta, não é aquilo que nós cremos, mas a sua frequência, ela revela de fato quem o Senhor é para você. Porque todo mundo tem, irmãos, como eu disse, os mesmos compromissos, as mesmas lutas. E aí volto naquela pergunta: onde estão as suas prioridades? Porque tudo se resume em prioridades. Estão nas coisas que têm preço? Ou estão nas coisas que de fato têm valor? Aonde estão as suas prioridades? Cuidado, base. Desde a minha conversão, irmãos, eu já caminho no final. Desde a minha conversão eu fui um cara muito envolvido na igreja. Antes de eu conhecer os caminhos do Senhor, eu não queria saber de igreja, não queria saber de nada com nada. Mas a partir do dia que eu me encontrei com o Senhor, a partir do dia que eu fui achado por Jesus, eu entrei de cabeça, irmãos. Eu sabia o que eu queria. E eu tive a oportunidade de viver ao lado de homens e mulheres que viviam muito na igreja, que serviam em muitos ministérios, grandes homens e mulheres. Eles caminhavam e eu ficava olhando e observando o quão perigoso eles eram. Perigosos, irmãos, porque eles tinham uma aparência de santidade. Eles tinham uma aparência de homens e mulheres santos, homens e mulheres piedosos, mas na verdade, irmãos, não revelava a espiritualidade deles. Eram apenas religiosos. Eram apenas pessoas que estavam dia após dia operando a roda. Eram pessoas que só faziam a roda girar. Eu falei isso no domingo e eu volto a dizer: nada que eu digo a vocês, irmãos, eu não tive, pela graça do Senhor, a oportunidade de viver. Um determinado momento da minha vida ministerial, eu sabia que não fazia mais sentido para mim aquilo que eu estava vivendo. Não cabia mais. Eu estava passando pelos meus dilemas, pelos meus problemas ministeriais, e coisas precisavam ser resolvidas na minha vida. A casa precisava ser organizada. Eu estava fazendo o que eu fazia porque eu tinha aprendido a fazer. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não tinha mais essência, eu só tinha aparência. E eu confesso para vocês que eu demorei para tentar resolver. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha cargo, eu tinha posição na igreja, eu tinha uma exposição, eu sempre estava pregando, líder de jovens, enfim, eu era um cara muito envolvido na igreja. E aí quem me olhava, via: nossa, esse cara é muito crente, mano, como esse cara é uma bênção. Esse cara está direto na igreja. Pô, mano, esse cara aqui participa de tudo. Pô, esse menino é uma bênção. Só que eu sabia, irmão, que eu já estava longe daquilo ali faz tempo. Só era uma aparência. Eu já não estava mais vivendo, a casa estava bagunçada para mim, sabe? As coisas estavam difíceis para mim e era tempo de eu organizar. E para organizar, muitas vezes, você precisa abrir a porta. E quando você abre a porta, as coisas vão para a rua. E eu precisava levar as coisas para a rua. E eu creio, irmãos, que foi uma das grandes provações do Senhor na minha vida. Quando eu tive que abrir mão de tudo. Quando eu tive que dizer: Deus, eu prefiro voltar a buscar o Senhor de fato e ter uma essência, do que somente ser esse cara da aparência aqui. Somente ser esse cara que parece que está fazendo tudo bem. Sabe aquele famoso: Deus, eu não quero me vender pelo microfone. Deus, eu não quero me vender pelo cargo. Deus, eu não quero me vender pela oportunidade, Senhor. Eu não quero. Me dê coragem, porque eu preciso abrir mão. E eu conversei com o meu pastor, eu lembro, eu e a Carol indo lá e falando: cara, eu não estou legal, mano.
Não estamos bem, não faz sentido para mim. Não faz sentido eu mostrar para todo mundo uma aparência quando a minha essência está toda destruída, quando está tudo acabado. Eu preciso organizar as coisas. Não adianta eu ser uma bênção aqui, quando eu chego em casa, eu não estou em paz, eu não estou feliz. Então aquele dia eu abri mão do microfone, naquele dia eu abri mão de tudo que eu tinha, de todas as minhas posições. E eu lembro, irmãos, que eu falei, eu preciso de um tempo para me cuidar, porque eu não quero me vender pela oportunidade, eu não quero me vender pela exposição, eu não quero me vender por aquilo que as pessoas acham. Na época, irmão, não fiz somente pelo meu talento, eu sabia o que eu fazia, eu sabia o que eu estava entregando, mas eu sinto de perguntar para você, você sabe o que você está fazendo? Você de fato está fazendo algo para Deus? Ou os seus olhos estão, eu estou fazendo algo para alguém que precisa ver? Eu sinto de te perguntar isso. Um dia eu tive que responder para mim e dizer, Deus, eu não estou fazendo mais para o Senhor, eu não estou, Pai, já não estou mais feliz dentro de mim, a casa está bagunçada. Coloca as coisas no lugar, Jesus, arruma as coisas, Pai, que você responda essa noite. O que você tem feito para Deus é para Deus? Ou existe segundas, terceiras, quartas intenções? Será que você é alguém que sabe que não está em condições legais, mas tem a coragem de dizer, eu vou abrir a porta para organizar as coisas? Antes uma casa arrumada do que um ministério bonito. Como eu disse, irmão, ministério não segura família, é família que segura ministério, é família que segura ministério. Como está a sua família? Às vezes você pode me falar, pastor, mas é que eu tenho chamado. Crente gosta de falar isso, né? Não, eu tenho chamado, estou todo destruído, mas eu tenho que fluir. Quem falou isso para você? Satanás, né? O diabo que falou isso para você. Mesmo destruído eu tenho que fluir, estou acabado, mas mesmo assim eu vou me entregar. Quem falou isso para você? Quem falou que Jesus te pediu assim? Porque Jesus, ele diz, cuide primeiro de você, para depois você cuidar do seu irmão. Cuide primeiro da sua casa, para depois você querer ser usado na congregação. Cuide primeiro do seu secreto, para depois querer viver uma vida pública. E muitas vezes nós invertemos as coisas. Todos temos chamado, irmão. Ninguém aqui, talvez você não saiba qual é o seu, mas todos somos chamados para algo. Mas entenda que existe hora de fluir e hora de esperar, hora de se cuidar e hora de avançar, hora de cair para dentro e hora de segurar as pontas. Uma pessoa ferida, irmão, fere uma igreja. Somente uma família sarada que está apta a ser um instrumento de cura para sarar famílias. Muitas vezes a gente inverte, que você não seja levado pela religiosidade, por um ativismo, e saiba discernir as fases, como eu disse. Hora de você parar e hora de você avançar, hora de você levantar a cabeça e cair para dentro, hora de fluir, mas vão ter horas também de você calar, ficar de boa. Hora de você, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para cima, é isso, Deus está me chamando, está difícil, mas é para cima que eu vou, glória a Deus. Mas vão ter dias que Deus vai falar, chegou a hora de você se cuidar. Até onde você vai? Irmãos, o índice de homens de Deus, que vivem ministerialmente, igreja, sofrerem de burnouts, depressões, ansiedades, grandes síndromes, são pessoas, irmãos, que não organizaram a sua casa, começaram a viver de uma forma tão hard o negócio, tão hard, que começou a adoecer a mente. Que você não chegue nessa fase, irmãos, porque a religiosidade, base, é a religiosidade que faz você fluir em línguas num culto de domingo, é a religiosidade que faz você num culto de quinta-feira aqui soltar rajada de línguas estranhas, mas é somente uma espiritualidade, base, que vai fazer você frear a sua língua na terça-feira, na segunda, na sexta. É somente um homem espiritual, uma mulher espiritual. Hoje é até difícil de você dar glória a Deus, né, irmão?
Mas é uma noite que o Senhor está dizendo para nós: organize a sua casa, arrume a sua casa, arrume as brechas, arrume, porque certamente morrerás, certamente morreremos. Põe em ordem as coisas que precisam ser postas. Quer pôr em ordem as coisas, irmãos? Priorize o que te torna forte. Essa frase, irmãos, que eu escutei essa semana, ela é demais. Você quer colocar as coisas no lugar, priorize aquilo que te deixa forte, não aquilo que te faz feliz. Priorize aquilo que te deixa forte, irmão. Rasgou meu coração, irmão. Isso rasgou meu coração. Quem não gosta de fazer coisas prazerosas, irmãos? Quem não gosta de fazer coisas que nos deixa feliz, nos deixa alegre? Todos amamos isso. Aí Satanás vem e fala: você ganhou uma diária, tem que ficar até amanhã. Quase falei: oxe, mulher, aparta-te de mim. Que diário o quê? Não vou. Tá dando lugar. Mas quantos de nós não gostamos de coisas prazerosas? Mas nós não podemos ser levados pelos prazeres, mas precisamos ser levados por um propósito que nós temos, por aquilo que nos deixa forte, por aquilo que nós, de fato, irmãos, fomos chamados. Escute, irmãos, eu sempre gostei de futebol. Eu sou um molecão que sempre curtiu futebol. Depois que eu encontrei o futevôlei, irmão, eu amo isso. Por mim eu jogava todo dia, pezinho na areia, solzinho, chuveirão, Gatorade, top. Por mim era todo dia, mas irmão, eu preciso entender. Eu preciso entender que eu tenho uma esposa, que eu tenho filhos, que eu sou pastor de uma igreja, eu preciso estar disponível dos membros. Eu preciso entender que a vida não é só disso. Não é somente daquilo que me deixa feliz, mas sim daquilo que me deixa forte, irmão. Quem aqui tem livros que eram para ser lidos esse ano e você não leu ainda? Só eu. Ah, bom. Quantos aqui tem livros, sabe, que nem tirou do plástico ainda? Ou seja, precisamos fazer, irmãos, aquilo que nos deixa forte e não somente aquilo que nos torna felizes. Ezequias, priorize as coisas, não faça o que te agrada, mas faça o que precisa ser feito, Ezequias. Faça o que precisa ser feito e que te torna forte. Não é na piscininha que você vai crescer, mas é no campo de batalha. É na luta que você vai crescer. É ali que você vai ser forjado. E não são, irmãos, em palavras motivacionais e de efeito que você vai crescer e mudar. Talvez é aquilo que eu falei, você vai sair até arrepiado, vai sair até emocionado, mas nunca alguém transformado. O que de fato te transforma são chacoalhões como esse. Organize a sua casa. Certamente você morrerá. Que uma noite como essa você decida praticar isso. Porque uma coisa é certa: precisamos arrumar as coisas. Precisamos organizar as coisas. O texto vai encerrar dizendo que Ezequias ganhou mais 15 anos do Senhor. Ezequias, ele se curou. Ezequias virou um testemunho. O pessoal da Babilônia vai chegar e vai lá entregar cartas, presentes a Ezequias. Vão falar: cara, você foi curado. Os caras foram visitar ele lá. Os caras da Babilônia chegaram. E o Ezequias já tinha esquecido que era para organizar a casa. Ele mostrou tudo para os caras. Mostrou tudo que ele tinha. Mostrou toda a casa do tesouro para os caras, para os inimigos. Ele mostrou tudo aquilo que talvez ele estava construindo, tudo aquilo que ele estava organizando, ele mostrou para os inimigos. Aí o versículo 16, se você puder ler aí junto para encerrar esse raciocínio. O versículo 16, Isaías vai voltar lá diante de Ezequias e vai dizer para ele: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, ou eis que te digo de novo. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os teus pais ajuntaram, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Babilônia, irmão, para você entender, é o local onde as pessoas do mundo viviam. As pessoas que não viviam segundo a vontade do Senhor, pessoas afundadas em seus pecados, em suas práticas, em seus delitos. Então chegaram pessoas do mundo, chegaram essas pessoas que não viviam um propósito,
Chegaram essas pessoas que não tinham compromisso com o Senhor, andavam fora do caminho do Senhor. Essas pessoas chegaram e entraram na casa de Ezequias. Essas pessoas entraram e disseram: lindão, ô borboletão, eu tenho aqui um presente para você, vem cá, me recebe aqui, me recebe aqui. E o laranjão abraçou a ideia, ele mostrou tudo, ele liberou tudo, ou seja, ele estava desatento com aquilo que Deus tinha dito lá atrás para ele: organize a sua casa. Talvez as coisas estavam organizadas, mas ele jogou tudo para o alto, mostrou tudo e permitiu viver uma exposição. Irmãos, escute isso, irmão. Deus está falando com pessoas aqui: cuidado para quem você abre a sua vida, cuidado com o seu Instagram, cuidado com as suas redes sociais, cuidado para quem você mostra as suas feridas, as suas limitações, cuidado para quem você tem levado na tua casa, você tem levado no teu tesouro. Cuidado para quem tem tido acesso aos seus filhos, cuidado para quem você tem conversado sobre o seu casamento. Cuidado, base. Ah, pastor, mas é meu amigo, sempre racha uma pizza, às vezes até paga. Sim, os caras chegaram dando riqueza para ele, os caras chegaram dando presentes a Ezequias. Cuidado, base. Não mostre o seu tesouro, assim como Ezequias vacilou e o profeta Isaías disse: assim diz o Senhor, varão valoroso. Sabe aqueles 15 anos que você ganhou? Sabe, o mesmo Deus que te curou e te libertou, Ele disse: vai dar ruim para você. Mas não só para você, para a sua geração. Os seus filhos agora vão dar ruim também. Isso que você fez, a sua próxima geração, Ezequias, vai sofrer. E o pior de tudo, irmão, o que me traz uma ira santa no coração, é a resposta desse frouxo. É apavorante. Ezequias diz na continuação: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois Ezequias pensava: enquanto eu viver, então haverá paz e segurança. Olha que sem vergonha. Escute, isso retrata algo. O que, pastor? Um homem que não organiza a sua casa, ele não pensa no futuro de ninguém. Ele não pensa no futuro de ninguém. Ele não está nem aí para o que vai acontecer para os depois. A Bíblia diz que Ezequias, nesses 15 anos, ele gera um filho, o filho chamado Manassés, irmãos. Se ele não foi o pior, foi um dos piores reis de Israel. O cara fez tudo errado. O filho de Ezequias fez tudo errado. Ele chegou a queimar o próprio filho em oferenda a deuses estranhos. Foi um fanfarrão. Você que me ouve, se você não pensa na sua próxima geração, você errou feio. Você tem errado feio. Se aquilo que você está vivendo ou construindo não é olhando para a próxima geração, você errou feio. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. E nós precisamos ser, irmãos, nós precisamos pavimentar aquilo que nossos filhos pisarão. Nós precisamos construir aquilo que nossos netos chegarão. Entenda em nome de Jesus que essa é a mensagem. Põe a sua casa em ordem. Saia daqui entendendo que as coisas precisam entrar no lugar. Cada um de nós aqui, irmãos, um dia morreremos. Alguns pode ser hoje, outros amanhã, outros depois, outros daqui 70 anos, não sei. Mas o Senhor está dizendo: deixe as coisas organizadas. Organize enquanto é tempo. Coloque as coisas no lugar. Viva como se tudo já estivesse pronto. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Se você não é batizado, se batiza. Está esperando o quê? Nunca reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, nunca confessou isso com a sua boca. Você está esperando o quê? Hoje é a noite. Se você sabe que você está distante dos caminhos do Senhor, hoje é uma noite de retorno, hoje é uma noite de volta. Faça o que precisa ser feito. Comece já organizando nas pequenas coisas. Não queira ser um revolucionário de uma forma macro, deixando tudo de qualquer jeito. Pastor, mas tem coisas que não vão depender de mim. Correto, irmão? Concordo. Com isso você não se preocupe, mas que você se ocupe orando e colocando essas coisas diante do Senhor, clamando e colocando sempre aos pés do Senhor.
Tem coisas que não dependerão de nós mesmos, mas que você se ocupe sempre apresentando elas diante do Senhor. Mas o que cabe você fazer, base, faça, faça, faça. Amém? Fique de pé. Aleluia. Enquanto os meninos sobem, eu quero orar com você. Talvez a sua oração essa noite seja: Deus, eu preciso de mais uma chance. Senhor, assim como Ezequias teve uma oportunidade, Deus, eu preciso de mais uma chance, porque eu já entendi que a minha vida está uma zona, a minha vida está uma bagunça, e eu preciso de mais tempo, Deus. Eu preciso de mais tempo, e eu queria que o Senhor confiasse em mim essa noite. Que você possa dizer ao Senhor: Deus, confia em mim, Deus, que eu quero mudar. Confia em mim que eu quero mudar, e a partir de hoje, entra naquela casa um novo pai. A partir de hoje, Jesus, entra aquela empresa, vai receber amanhã cedo um novo profissional, Senhor. A partir de hoje, a minha igreja vai receber um novo homem, uma nova mulher, um novo servo. Senhor, confia em mim, que a partir de hoje, a minha esposa vai receber um novo marido. O meu marido vai receber uma nova esposa. Que essa seja a sua oração essa noite. Que você possa, de olhos fechados, fazer a sua oração diante do Senhor enquanto nós vamos adorar a Ele. Que você abra a sua boca, que você não seja levado agora pela canção que iremos entoar, mas que você fale a Ele, clame a Ele, diga a Ele: Deus, me ajuda. Vem e coloca as coisas no lugar. Vem, Deus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te